Bezat Hashem, com a ajuda de Hashem, vamos começar Masechet Rosh Hashanah. É interessante falar que a localização da Masechet Rosh Hashanah, né, na ordem das Gemarot, está aparentemente um pouquinho diferente do que a gente está acostumado. Primeiro vem Masechet Yomá, que fala sobre Yom Kippur, depois vem Masechet Sukkah, que fala sobre o Sukkot, e depois vem Masechet Rosh Hashanah. Cronologicamente, o que a gente está acostumado deveria estar primeiro Rosh Hashanah, depois Yom Kippur, depois Sukkot. Existem algumas explicações sobre essa ordem, existem livros que escrevem uma ordem diferente, mas uma explicação diz que, teoricamente, o Rosh Hashanah ele foi escolhido depois de Yom Kippur, que Yom Kippur foi escolhido como dia do perdão, depois do pecado do bezerro de ouro e tudo isso, mas o Rosh Hashanah ele foi escolhido como um dia de preparo para Yom Kippur 10 dias antes, após que Yom Kippur foi escolhido. Porque qual o motivo que Rosh Hashanah é o dia do julgamento, Yom Adin, né? Na Torá não tá escrito, na Torá claramente não está escrito isso sobre Yom Adin. Tem uma opinião que diz que realmente o ser humano foi criado no Rosh Hashanah, então faz todo sentido ser o dia do julgamento. Mas pela outra opinião que diz que o ser humano foi criado em Nissan, em Rosh Chodesh Nissan, então por que é o julgamento de Rosh Hashanah? Então, de acordo com essa opinião, a gente explicaria que o quê? Yom Kippur foi o dia do perdão, nós tínhamos designou 10 dias antes o Rosh Hashanah para começar já a ter o preparo, já para ser escrito, né, num ano bom, para Yom Kippur ser selado. Essa é uma explicação que eu vi, por isso que o Yomá vinha antes, inclusive o Sukkot também, porque a Nea Kavod, tudo isso aconteceu antes, e depois vem a Masechet Rosh Hashanah. Vamos lá, agora vamos começar. Arba'ah, diz a Mishnah para a gente, Arba'ah, Rosh Hashanim Hem, tem 4 Rosh Hashanah. Além do Rosh Hashanah famoso, tem outros Rosh Hashanah. Berechad, Nissan, Rosh Hashanah Lamlachim, Belalgalim. Um de Nissan é chamado Rosh Hashanah para os reis e para as festas. A Guimarães vai analisar cada um. O que quer dizer Rosh Hashanah para os reis? O que quer dizer Rosh Hashanah para as festas? Como assim Rosh Hashanah das festas? Cada festa é uma festa. A Guimarães vai analisar. Berechad, Belul, um de Elul, Rosh Hashanah Lemassar, Bemai, Rosh Hashanah em relação ao dízimo do animal. Como assim? Está escrito, acerte kol tuvat zarech, você deve tirar o dízimo de todo o teu cereal, ayotze asadeh shana shana, que sai ano a ano, ou seja, você não pode misturar a produção de um ano com o outro. E a Guimarãe estuda acerte, tem 2 tipos de dízimo, tem dízimo da planta, da terra, e tem dízimo de animal. O dízimo de animal também tem que ser ayotze asadeh shana shana, ano a ano. Então, por isso que tem um marco, o Rosh Hashanah do Maser. O que nasceu até 1 de Elul é chamado do ano passado. A partir de 1 de Elul já é chamado do outro ano. Rebbe Elazar, Rabbi Shimon Omrim, Bechad Betishrei. Rebbe Elazar e Rabbi Shimon discutem com Tanakama e fala que o Rosh Hashanah, para calcular o dízimo do animal, é o Rosh Hashanah comum nosso, 1 de Tishrei, e não 1 de Elul. Bechad Betishrei, o terceiro Rosh Hashanah da lista dos 4 Rosh Hashanah, 1 de Tishrei, é o Rosh Hashanah Lashanim para os anos, se começou 781, a partir de Rosh Hashanah. Vila Shmitim para contar o ano de Shemitah, para entrar o ano de Shemitah, entra no Rosh Hashanah. Vila Yovlot, o Yovel, o ano jubileu, o ano 50. Lanet Yah, para as mudas, para as plantas, vou explicar. Vila Erakot e para as verduras. Como assim? A gente sabe que tem a lei de Orlá, que 3 anos a gente não pode usar a planta, não pode usar para nada as plantas, as frutas, da árvore, estamos falando de árvore, não pode ser usado. Como é que calcula esses 3 anos? Se a árvore já enraizou antes de Rosh Hashanah, passou o Rosh Hashanah, já está no 2º ano. Isso é Netiá, a muda, quando ela está pequena. Quando ela está maior, já para o 4º ano, a gente vai ver que tem Lailan, que é a árvore um pouco maior, a gente vai ver que é 1 de Shvat ou 15 de Shvat. E Vileirakot é para tirar o dízimo das verduras, que tem que ser respeitado também a produção de cada ano. Então, até o Rosh Hashanah é chamado, antes do Rosh Hashanah, até 29 de Elul, é chamada de um ano, a partir de Rosh Hashanah já é o outro ano, não deve se misturar. E o 4º Rosh Hashanah, Bechad Bishvat, 1 de Shvat, é Rosh Hashanah Lailan, é o Rosh Hashanah da árvore, como a gente falou, depois que a muda já está maior, então já passou os 3 anos de Orlá, tem o Netarevai, que é chamado 4º ano, que eu não posso comer ainda, só pode comer em Yerushalayim, tem que resgatar, ou levar para Yerushalayim, aquela história toda, e só no 5º ano que eu vou poder comer mesmo. Então, depois que a árvore já cresceu um pouco, aí, mesmo que passou o Rosh Hashanah, só tem o Rosh Hashanah das árvores, que é 1 de Shvat, para um Bet Shammai, ou 15 de Shvat, como fica lá, o tudo Shvat, só depois disso que vai ser chamado já no 5º ano. Isso tudo a Guimarães a gente vai ver depois com calma. Só estamos falando de um spoilerzinho.
Que deveria Bet Shammai. Isso quem fala é como opinião de Bet Shammai. Mas Beit Hillel Omrim, Bahamisha Sarbo, Beit Hillel fala que é 15 de Shvat. E é o único Rosh Hashanah que não é no início do mês. Né? É o início do ano, mas é no meio do mês, dia 15. Está explicado na Hassidut que o 15 de Shvat simboliza o prazer, a lua cheia, o prazer na Torá. Por isso que a árvore dá frutos, dá um prazer, por isso que é no 15 e não no dia 1. Então, esses são os 4 Rosh Hashanah, um de Nissan, um de Elul, por uma opinião, um de Tishrei e um de Shvat, ou 15 de Shvat. Quer dizer que, por uma opinião, não são, pela opinião de Abelazar e Abishimon, que discutem com o Tanakama, então só tem 3 Rashei Shanim. Vamos lá, agora que o Mará vai analisar cada um, vamos primeiro falar extensamente sobre essa questão do Rosh Hashanah dos reis. Lamlachim, Lemai Ilhetá, o Rosh Hashanah para os reis, para que Alahá é isso? Para que vem me ensinar isso? O que eu ganho? Tem um Rosh Hashanah para os reis, tem um marco para saber o ano que o rei entrou, já é o segundo ano do reinado dele. Isso é a Guemará que tem que ensinar isso para a gente? O que tem de lei nisso? Se o rei entrou no dia 3 de Tishrei, então a partir de 3 de Tishrei do próximo ano, ele vai estar no segundo ano de reinado dele. O aniversário, de acordo com o ano de acordo com o dia que ele foi coroado. Como é que assim, vou marcar uma data, que é 1 de Nissan, qual a Lahá que eu vou ganhar com isso? Qual a necessidade disso? A Marav da Listarot. Marav isso é necessário para os documentos, que era o costume escrever em honra do rei, escrever o ano que o rei estava. E daí? Vamos já ver por que tem que ter um marco. Ditnan, estudamos no Mishnah em outro lugar, Shtarei, Rova Mukdamin, Psulim, Melcharim, Ksherim. Documentos, notas promissórias, que estão cobrando uma dívida sobre uma pessoa, eles estão com uma data antecipada, eles são psulim, eles são impróprios, não pode usar. Deixa eu explicar o que quer dizer não pode usar. Melcharim, se a data está atrasada, ou seja, o empréstimo, o início da dívida foi numa data, suponho que seja 3 de Sivan, e a data do documento está 30 de Sivan. Então está kasher, eu estou atrasando. Se eu estiver antecipando, não pode. Vamos explicar o que acontece aqui. A pessoa, quando ela tem um campo, em geral, ele fica hipotecado para suas dívidas. Então, se eu tinha uma dívida, e depois que eu fiz essa dívida, eu vendi o meu campo, o meu credor pode chegar e cobrar da pessoa, olha, esse cara estava me devendo, ele te vendeu essa terra, desculpa, eu vou ter que pegar essa terra aqui para pagar a minha dívida. E depois você se vira com ele. Isso é chamado litrof, cobrar de uma coisa que já foi vendida para outra pessoa. Então, mas se a venda foi antes da dívida, então não tem nada a ver. Eu comprei de você um campo e depois disso você criou uma dívida com alguém, você pegou um empréstimo com alguém, o meu campo não está hipotecado por essa dívida porque eu comprei antes. Então, quando eu boto uma data antecipada no documento da dívida, eu estou fazendo que eu vou poder cobrar de mais campos, de mais pessoas que compraram da pessoa. Por isso que é passul. O que quer dizer passul? Eu não vou poder usar esse documento para cobrar de alguém. Esse documento, falando que está me devendo, vai servir como um milvalpe, como um empréstimo falado, não escrito. Quer dizer, eu não vou poder cobrar de uma outra pessoa que está com pertence dessa pessoa que está me devendo. Já se eu atrasei a data, então eu não vou cobrar nada de ninguém se eu atrasar. Pelo contrário, vou perder se eu atrasar. Por isso que é cachê. E daí a gente vai ver por que é necessário, mesmo assim, ter um marco, o início do Nissan. Vamos falar logo agora, que é importante para a gente entender a jogada. Se eu coloco um marco, suponha, 1 de Nissan. 1 de Nissan é o ano do reinado. Fica mais fácil de identificar a data do documento. Está escrito o segundo ano do rei e tal. Quer dizer que já passou 1 de Nissan. Agora, se é cada data, de acordo com cada rei, às vezes vai estar escrito lá um segundo ano do rei, mas eu não sei se isso quer dizer antes ou depois, porque eu não sei que dia foi. Agora, quando eu tenho um marco, fica mais fácil de saber. Tandra, banana, dos sábios, ou seja, uma braita, uma Mishnah extraoficial, Meler, chamado Nessim Vitishab Adar, um rei que ele foi coroado no 29 de Adar. Chegou 1 de Nissan, passou um dia só sendo rei, já é chamado de um ano. Aquele um dia, de 29 de Adar, é um ano. Então, quando eu for escrever no documento, eu vou escrever, a partir de 1 de Nissan, eu vou escrever no segundo ano do reinado tal, a pessoa pegou emprestado R$200, já é o segundo ano. Mas se ele só foi coroado no 1 de Nissan,
Em Monim Loshana, aqui Nissan só vai ser chamado de um ano quando ele chegar no próximo Nissan. Deve ficar um ano inteiro ali realmente no primeiro ano dele. E só quando ele chegar no próximo Nissan, no 1 de Nissan novamente, aí que vai ser o segundo ano de reinado. Aparentemente, essa declaração da Braita é muito óbvia. Se você falou que o marco é 1 de Nissan, aí você vem e fala, olha, se ele foi coroado 29, então 1 de Nissan ele está no segundo ano. Se ele foi coroado no 1 de Nissan, então ele vai demorar um ano para completar o ano. É uma coisa um pouco lógica. A Gemara vai analisar agora. A Marmar falou o mestre, ou seja, estamos citando a Braita que a gente acabou de citar. Você falou o mestre, o sábio da Braita, falou. A gente vai citar agora a frase que ele falou e vai analisar. Melech chamado Bessim Vitishá Be'adar, Kivan Shiki, Halbinissan Natal Oshana. O que a Braita falou? O que o mestre falou, o Mar? Que um rei que foi coroado no 29, chegou 1 de Nissan, já é chamado de um ano, agora já está no segundo ano dele. Diz a Gemara, isso? Kamash Malan, o que isso vem nos ensinar? Aparentemente é uma coisa um pouco lógica. Hakamash Malan, isso está nos ensinando. De Nissan Rosh Hashanah Lamlachim. Primeiramente está nos ensinando que Nissan é o Rosh Hashanah dos reis. Porque eu estava estudando a Mishnah de Rosh Hashanah que está falando isso. Mas essa Braita está falando para qualquer pessoa. Então, primeira coisa que ele já está te ensinando que, olha, o marco é o Rosh Hashanah dos reis. Outra coisa que está te ensinando que Yom Echad Beshanah Hashuv Shanah, que um dia no ano é considerado como um ano. Por mais que ele só foi coroado no 29, só durou um dia, já dá para ser considerado isso como um ano. A partir de 1 de Nissan, ele já está no segundo ano. Agora a gente vai analisar a segunda frase dessa Braita. A Braita falou que se ele só foi coroado no 1 de Nissan, então ele não é chamado que ele tem um ano até chegar no próximo Nissan, que aí realmente ele vai estar no segundo ano. Só até chegar o outro Nissan. Ué, Pshita, isso é óbvio, pergunta Guimarães. Qual é a novidade? No início, eu precisava ensinar que o marco é o Rosh Hashanah, dos reis, o marco é 1 de Nissan. Se foi coroado no 29, no 1 de Nissan já é chamado de segundo. Então, eu já entendo que se eu fui coroado no 1 de Nissan, só vai ser chamado de um ano no próximo Nissan. Então, isso já é óbvio, Pshita. E a gente sabe que todas as Braitotas, Mishnayot, tudo é muito exato, tudo muito calculado. Nada é falado à toa. Então, diz a Gemara, isso não for necessário falar somente de himno, a lei meadar, que eles já nomearam, já fizeram cálculos, ministros, pessoas que estavam coroando ele, já estavam mais ou menos calculando de coroar ele, já no mês de Adar. A coroação, na prática, foi no Nissan. E por isso que a gente vai falar, olha, não pensa que já estava pensando em colocar ele, já chamado. Não. Mal detém, mas você podia pensar, Nimno Leitat Tishnin, que a gente vai contar como 2 anos, já que começou o processo no mês de Adar, mas isso foi coroado na prática no 1 de Nissan. Então, K, macho falando, vem, nos ensina, está nos ensinando. K, tradução literal é está. K, macho falando, está ensinando para a gente. A Braita falando, olha, se ele foi coroado na prática no 1 de Nissan, mesmo que já estava o processo no mês de Adar, ele não é chamado ainda de ter um ano. Agora que está começando o ano dele, ele só vai entrar no segundo ano, no próximo 1 de Nissan, no ano que vem. Agora a gente vai trazer mais uma Braita parecida, um pouco diferente, e vamos também analisar ela. Tendo Rabanan estudaram nossos sábios, uma outra Braita, Met Badar Ve'amadachet Tartav Badar Monim Shana Lazé Velazé. Se o rei ele faleceu no Adar e o outro rei foi coroado embaixo dele, Tartav, nesse mesmo mês de Adar, Monim Shana Lazé Velazé. Então, a gente pode contar, você pode escolher, colocar no documento o ano desse ou o ano desse. Quer dizer, vamos supor que esse rei estava no 3º ano de reinado dele. Então, é o 3º ano do rei Flávio e é o 1º ano do rei José, que agora está sendo coroado. O Mará vai perguntar daqui a pouco qual é a novidade disso. Aparentemente também é uma coisa óbvia. Met Benissan ve'amada rei tartav Benissan. Se o rei morreu em Nissan e entrou outra pessoa no local em Nissan, diz a Mará, Monim Shana Lazé Velazé, conta o ano para esse e para esse. Quer dizer, o rei Flávio, que estava no 3º ano, se ele já passou para o Nissan, ele agora já está no 4º. Então, se eu for escrever o ano dele, já vai ser o 4º. E o rei novo que entrou em Nissan, obviamente que ele está no 1º ano dele. O Guimarães já vai explicar o que tem por trás dessas frases. Terceira frase da Braita, Met Badar ve'amada retartav benissan. Se o rei morreu em Adar, ele não chegou a passar o Rosh Chodesh de Nissan, e o outro rei só foi coroado em Nissan.
Então, monim rishoná larishon, o shniá lasheni. Então, eu vou considerar o primeiro ano para o primeiro, ou seja, ele não passou para o próximo ano, porque ele faleceu em Adar, e a partir do 1 de Nissan, que já é esse segundo ano que a gente está chamando, ou seja, a partir do 1 de Nissan, é o primeiro ano do Sheni. Também, aparentemente, uma coisa muito lógica o que a gente está falando aqui. Então, 3 frases que a Braita citou. A primeira situação, ele morreu em Adar e outro substituto foi colocado em Adar. A segunda, ele morreu em Nissan e outro foi colocado em Nissan. E o terceiro caso, ele morreu em Adar e demoraram para coroar, só em Nissan que coroaram o terceiro. Demoraram não obrigatoriamente, né? Porque às vezes pode ter falecido no 27 de Adar, mas só para a gente entender. Então vamos lá, vamos analisar agora cada uma dessas frases. Amar Mar, o senhor, o mestre falou, ou seja, o sábio da Braita falou a frase que a gente vai falar a seguir, vamos analisar ela. A primeira frase da Braita, Met, Badar, Ve'amadachir, Tartav, Badar, Monim, Shanalazev, Lazer. A Braita falou que se o rei, ele faleceu em Adar, e o outro rei foi colocado em Adar, então aquele mesmo ano é contado como o último ano do rei primeiro e primeiro ano do segundo rei. Fala, Guimará, pshita, isso é óbvio. Qual a novidade dessa frase? Explica, Guimará. Mal de teima, já o que você podia pensar? Chata lebeitrei lomaneinan. Você podia pensar o seguinte, como esse rei reinou até aqui, até praticamente o final desse ano, né, faleceu em Adar, e esse segundo rei agora entrou em Adar. Você podia pensar que chata, ano, levei três para um grupo de 2, para uma dupla, lomanina, a gente não conta. Quer dizer, como é que eu vou contar esses poucos dias que esse segundo rei foi coroado no mesmo ano que aquele outro rei antigo viveu quase o ano inteiro? Então eu posso dividir, vai ser o ano 3 do Flávio e o ano 1 do José, que está poucos dias aqui. Kamash Malan, por isso que a Braita vem nos ensinar, está nos ensinando que realmente que sim podemos contar esses poucos dias já dados do segundo rei, por mais que o outro rei viveu praticamente esse ano inteiro, já é chamado primeiro ano desse novo rei. Porque, de novo, o marco é Rosh Chodesh Nissan, 1 de Nissan. Antes disso, já é um ano. Então, ele foi coroado antes, já é um ano mesmo, que foi o ano que o outro rei viveu durante muito tempo. Agora, vamos analisar a segunda frase da Braita. Met Benissan, ve'amada rei tartav Benissan. O rei faleceu em Nissan, foi coroado outro em Nissan. A gente falou, Monim Shana, Lazer, Velazer. Então, o rei Flávio chegou até o seu 4º ano, porque ele faleceu depois de Rosh Chodesh Nissan. E esse novo rei que está aqui, esse que é o primeiro ano dele, ele só vai ser chamado de segundo ano após o Nissan do ano que vem. A gente vai fazer a mesma pergunta, Pshita. É óbvio, é uma declaração muito lógica, depois que a gente entendeu que o marco é 1 de Nissan. Fala Guimará, mal de tema, o que você podia pensar se a gente não falasse isso? Que Amrina, Yom Echad Bashanah Hashuv Shanah. Quando que a gente fala que Amrina, quando falamos que um dia no ano é considerado um ano inteiro, a gente falou que se o cara foi coroado no 29 de Adar, né, já é chamado de um ano, no Rosh Chodesh Nissan já está no segundo ano do seu reinado. Então a gente podia pensar que isso só vale Besof Shanah, no final do ano. Que realmente, se ele pegou o finalzinho do ano, pegou ali um dia de Adar, opa, já é chamado de um ano inteiro, e aí a gente fala que a partir de 1 de Nissan, já é o segundo ano dele. Aval Betchilat Shana, mas no início do ano, Lo Amrina, a gente podia pensar, tudo isso está explicando o que a gente podia pensar. Não é o correto. A gente podia pensar que no início do ano não é chamado que já foi considerado um ano para ele. Ou seja, esse rei Flávio, que estava reinando 3 anos, e morreu logo no início do 4º ano dele, que era a partir de 1 de Nissan, você podia falar que não é chamado de um ano para ele. Não, mesmo que ele morreu agora, ele pegou só um pouquinho desse próximo ano, ele já é sim chamado do 4º ano do rei Flávio, mesmo que é no início do ano, não só no final do ano. Quer dizer, um dia pode ser considerado como um ano, tanto no início, tanto no final. Kamash falando, por isso que a Braita veio nos ensinou esse caso, para exatamente nos ensinar, para você não pensar desse jeito que só no final do ano que é contado um dia como um ano inteiro, mas no início não. É sim contado. Esse rei Flávio que reinou 3 anos até aqui, e mais um dia do Aleph Nissan, 1 de Nissan, é o 4º ano dele. Então, na hora que você for escrever um documento, já é o 4º ano do rei Flávio. Interessante que, né, mesmo que o rei já morreu, ainda escreviam o documento com o nome dele. Agora a gente vai analisar a outra frase da Braita. Met badar ve'amada rei tartav benissan, a terceira frase,
que se o rei antigo morreu no Adar e o novo só veio em Nissan, o que a gente falou? O antigo só ficou com 3 anos de reinado, então, Flávio, Monim Rishonah Arishon, a gente conta o primeiro antes do Nissan para o primeiro, esse é o terceiro ano dele e acabou. O Shniah Lashni, a partir de onde Nissan é o ano já do novo rei, do rei José, no nosso exemplo que a gente está dando. Fala Gumará, Pshita, isso também é uma declaração óbvia. Não tem que me falar isso. Pshita. Diz Gumará, Lotzicha, isso não for necessário falar somente de Imno Alei Meadar, que estavam pensando já no mês de Adar, como a gente falou antes, essa explicação, os ministros já estavam calculando, Nimno Vegamo, já estavam se juntando e nomeando, fazendo a votação e tudo isso, para coroar ele desde o mês de Adar. O Melech Ben Melehu, e não só que eles já estavam pensando no mês de Adar, ele era um rei, filho de um rei, ou seja, a lógica, a tendência é que ele já ia ser um rei, é como se ele já estava meio que coroando antes, ele já era o sucessor. Então, mal de temas, o que você podia pensar que nesse caso, que já estavam calculando no mês de Adar, ele também já era o sucessor óbvio do rei. Você podia pensar, Nimno Lei Tartishtin, que eu vou considerar para ele 2 anos, vamos contar como 2 anos, mas Malanos ensinar que não, se ele foi coroado na prática no 1 de Nissan, então agora ele está começando o primeiro ano dele, só vai ser o segundo ano após o Nissan do ano que vem. Essa frase que a gente tinha falado antes do calcularam do mês de Adar, já estavam pensando, a gente explicou já aqui na frente, aqui em cima, quando a gente falou qual foi a novidade daquela outra braita que a gente citou, a gente falou, não, está se tratando, no caso, já estavam pensando em Adar, aí a braita a gente fala que mesmo assim não é considerado. Então, se já falou isso antes, por que fala isso aqui? Por isso que aqui ele renova o caso, ele fala, além disso, que já estavam pensando em coroar ele no mês de Adar, era também o Meler Ben Meler, era também um rei, filho de outro rei. E a gente sabe que pela Torá, todos os cargos eles são passados de pai para filho, quando o filho tem características parecidas, né? Como está escrito, Yari Hamim Amamalachto, que ele vai prolongar na sua realeza, Rubanav, ele e seus filhos. Então, o filho já tem meio que um pé dentro da realeza. Então, você podia pensar que já é chamado que ele já está coroando, então já é o segundo ano, a partir de um de Nissan. Por isso que a gente vem e responde que não. Por isso que a terceira frase da Braita vem falar, mesmo que o rei, o pai, faleceu em Adar, ele veio em Nissan, e já estavam calculando, ele é o filho, é o sucessor óbvio, não interessa. Qual foi o dia que ele foi coroado na prática? Depois de um de Nissan, então agora que começou o ano dele. Kamash Malan, isso que está nos ensinando, que só interessa na prática se ele foi coroado, mesmo que ele já era o potencial, mesmo que já estavam pensando nele, só interessa a prática. Tudo bem, então explicamos a ideia do Rosh Hashanah, dos reis, por que a necessidade de ter isso para poder marcar a data exata do documento, para não cobrar de uma pessoa algo que não poderia ser cobrado. Agora a gente vai aprender da onde a gente sabe isso. Amar Rabi Yochanan, falou Rabi Yochanan, Miná in limlachim, she'en monim lahem ela Nissan, da onde você sabe que para calcular os anos dos reis, você calcula justamente de Nissan? De onde você tirou? Porque justamente o marco é onde de Nissan. Que tem que ter um dia para marcar, eu já entendi. Mas por que foi decidido justamente onde de Nissan? Shinemar está escrito, Vayhi bishmonim shana varba meot shana, letzet ben Israel meret Mitzrayim, e foi no ano 480, depois que o povo de Israel saiu do Egito, Bashaná Areviit, no 4º ano da realeza de, vamos já ver quem, Bechodesh Ziv, no mês do brilho, é chamado mês de Yar, que é o mês que todos os nossos antepassados já estavam vivos. O Achodesh Hasheni é o 2º mês, o mês de Yar, né? Nissan, o 1º mês, para a Torá, o 2º mês Yar. Limloch Shlomo al Israel, para reinar o rei Shlomo, o rei Salomão, sobre o povo de Israel. Então, citou aqui o 4º ano, no mês de Yar, ou seja, após Nissan, no 4º ano, para o rei de Shlomo. E qual foi o início do Passuco? O início do Passuco a gente calculou que era 480 anos para a saída do povo do Egito. E logo depois ele traz a conta de quantos anos o rei Shlomo estava vivendo, que era o 4º ano da realeza dele. E era o ano 480 da saída do Egito. Então, Maquish comparou Malchut Shlomo, Litziat Mitzrayim, comparou a realeza de Shlomo com a época da saída do Egito. Ele faz a conta, o ano 480 da saída do Egito, o ano 4 do rei Shlomo. Então, Litziat Mitzrayim Nissan, Malchut Shlomo Nissan, assim como a contagem, para a gente contar o dia que a saída do Egito, para a gente fazer essa conta, a gente calcula de Nissan,
Assim também, para fazer o cálculo do rei Shlomo, é de Nissan. Então, desse passuco, desse requeijo, dessa comparação, requeijo, é quando a Torá escreve duas coisas, uma próxima da outra, ou duas coisas dentro do mesmo passuco. Ou um passuco após o outro, ou duas coisas dentro do mesmo passuco, que é o nosso caso. Chamado de requeijo. A Torá comparou. Por que motivo a Torá comparou? A gente tem que achar o motivo. Então, achamos que assim como a contagem do Egito é contada por Nissan, assim também a realeza de Shlomo. Agora, você tem uma pergunta óbvia para fazer aqui. A gente conta a saída do Egito a partir de 1 de Nissan? A gente conta a partir do dia que o pessoal saiu do Egito, 15 de Nissan, não 1 de Nissan. Então, agora a pergunta, Vitziat, Mitzrayim, Gufa, e a própria saída do Egito, Gufa, ela mesma, o corpo, ou seja, ela mesma, Minala de Nissan Manina, da onde que você tira, que é contado, a Torá fala, tantos anos de saída do Egito, é a partir de 1 Nissan. Ah, entrou já no mês da saída, já é chamado. Da onde que você viu isso? Dilma Tishrei Manina, talvez a contagem vai ser feita de Tishrei. Como Tishrei é um novo ano, como a gente falou, que é o Rosh Hashanah Lashanim, né? O ano de Tafshin Peyar, que começa em 781, vai entrar em Tishrei. Então, vamos usar ele como conta para os fatos históricos. Quantos anos que aconteceu isso? Se a gente quer pegar um marco, né? A gente não quer pegar o aniversário de cada coisa, a gente não quer ter vários aniversários. A gente quer ter uma poupança, vamos falar assim, um aniversário só, tem um dia só que rende, pronto, não tem confusão. Exemplo. Tá? Então, a gente quer pegar o marco Nissan. A gente está supondo isso. Quem falou? Talvez eu vou pegar o marco Tishrei, que é o mesmo marco dos anos, é o mesmo marco da Shemitah, do Yovel, de várias coisas. Diz a Gemara, lo salkadata. Você não pode pensar assim. Salka, a tradução literal, é subir, datar na tua consciência. Não pode vir na tua cabeça isso. Você não tem como pensar assim. Não tem essa opção. Por que não? Olha que conta interessante que ele vai fazer. Dirtivo. Está escrito, Arona Cohen el Hor Har al Pi Hashem. Arona Cohen ele faleceu, ele subiu na montanha, em cima de uma montanha, o Hor Har, ele morreu com um beijo de Hashem e tudo isso. Ele morreu lá, Vayamotiam Bishnat Arbaim, Letzed Bnei Meretz Mitzrayim, no ano 40 para a saída do povo do Egito. Você está vendo aqui que está tendo uma conta baseada na saída do Egito. No ano 40. Bachodesh HaMishim, no quinto mês, que é o mês de Av, Bechad Lachodesh, primeiro dia do mês, Rosh Chodesh Av, foi o dia que Arona Cohen faleceu. No ano 40, o povo de Israel saiu do Egito. Legal. Guarda essa informação. O Ktiv, tem um outro pastor que fala, vai rir Arbaim Shana, e foi há 40 anos, quer dizer, 40 anos de saída do Egito, Bastei Asar Chodesh, Bechad Lachodesh, no mês 11, ou seja, no mês de Shvat, né? Lembra que a Torá, ela conta Nissan como primeiro mês. Então, Adar seria o último mês, e Shvat é o mês 11. Ashtei Asar Chodesh, Bechad Lachodesh, primeiro dia do mês, Rosh Chodesh Shvat, Diber Moshe, falou Moshe, isso é o início do Sefer Devarim, que foi o dia que Moshe Rabbeinu juntou o povo, começou a dar as advertências no povo de Israel, tudo isso, no dia 1 de Shvat, do ano 40 também. O que você vê aqui? Midekai Be'av, quando ele está no mês de Av, lá no falecimento de Aharon. Como que eu chamo? Vekar Elei eu chamei ano 40. Vekai Bishvat, depois ele está em Shvat, nesse outro passo que a gente viu. E como é que ele chama? Shnat Arbaim, ano 40. Se o marco para contar os anos de saída do Egito é Tishrei, então de Av para Shvat, você passa por um Tishrei no meio. Av, Elu, Tishrei, Cheshvan, Kislev, Tevet, Shvat. Você passa pelo Tishrei. Se o marco para contar quantos anos que a gente saiu do Egito é Tishrei, é Rosh Hashanah, é onde é Tishrei. Então, o primeiro aconteceu que Arão faleceu no ano 40, 1 de Av. Depois a Torá conta para a gente que Moshe Rabbeinu deu advertência para o povo em Shvat, 1 de Shvat. No ano 40 também. Sinal que Tishrei não é o marco, porque passou o Tishrei e não mudou o ano. A Gemara já vai perguntar quem falou que não foi ao contrário. Quem falou que esse Shvat aqui não veio antes do Av? Quem falou que essa história que Moshe Rabbeinu advertiu o povo não veio antes do falecimento de Aharon? Então seria Shvat, depois Av, depois Tishrei, passaria para o ano 41. Então, de novo, disso que ele fala 40, quando está falando de Av, depois fala 40 quando está falando de Shvat, sinal que continuou ainda no ano 40, sinal que não passou o marco. Vekar Elei Shnat Arbaim. Michlad de Rosh Hashanah alav Tishrei, o sinal que o Rosh Hashanah para demarcar a saída do Egito e, consequentemente, a gente falou que a Torá comparou para contar os anos dos reis, não é Tishrei. Tudo bem. Até aqui
A gente aceitou e daqui a pouquinho a Gemara vai perguntar por quem falou que a história não foi ao contrário. Pergunta a Gemara, Bishloma Eyach Mefares de Litzat Mitzrayim, Elahai Mimai de Litzat Mitzrayim, Dilma Lakamata Mishkan. Pergunta a Gemara, tudo bem, deixa eu mostrar aqui no Passuco, tudo bem esse primeiro que você citou, quando fala do falecimento de Aharon, está escrito que ele faleceu no ano 40 para a saída do povo do Egito, está escrito claramente. Quando ele fala da advertência de Moshe, ele fala Be'arbaim Shana, no ano 40. Ele não fala do quê? Ele não fala que é o ano 40 da saída do Egito. Então, quem falou que é 40 para isso? Talvez é 40 para a Kamata Mishkan, para montar o Mishkan. Não está escrito no Passuco. Responde agora para a gente que Damara Papa Shnat Esrim Ligzera Shavá. O Rafapa falou que a Rafapa recebeu do seu mestre uma Gzera Shavá. Um Gzera Shavá quer dizer, não tem frases parecidas que uma vem aprendendo do outro. O do ano 20, não é o nosso assunto aqui, é de uma outra Gemara. Ele fala assim como a gente compara o Passuco que falou ano 20, a Hanami aqui também, Shnat Arbaim Ligzera Shavá. A Torá, ela quer ajudar a gente, ela não quer dificultar. Se a Torá fala assim, e Moshe Rabbeinu advertiu o povo no ano 40. Ano 40 do quê? A Torá não falou? Então a gente fala, Ilmad Satom Minamefurash. O que está oculto, tapado, que não está esclarecido, eu vou aprender do Mefurash, do que está explícito. Onde que eu achei a Torá falando ano 40? Lá no falecimento de Aharon. Qual ano 40 de quê? O que a Torá fala? Ano 40, da saída do Egito. Sinal que esse 40 aqui, da advertência de Moshe, por mais que não está escrito, é também 40 da saída do Egito. Porque a Torá tem que me ajudar a solucionar, não pode me dificultar. É chamado Ilmad Satum Minamefurash. Então, de novo, é que eu usou ano 40 aqui, ano 40 aqui, os dois estão falando da conta da saída do Egito. Makan Litzat Mitzrayim, assim como aqui, na morte de Aaron, está escrito claramente que é o ano 40 da saída do Egito. A Afgana, assim também aqui, na advertência de Moshe para o povo, mas que não está escrito, eu vou falar que é ano 40 da saída do Egito. Aí a Gemara agora vai querer perguntar quem falou que essa história quem falou que essa história da advertência foi no Shvat depois do mês de Av, no outro ano, né, de Tishrei? Talvez foi antes. Agora vai perguntar isso. O Mimai de Maaseh de Av Kadem. Quem falou que a história de Av, a história que aconteceu em Av, que é o falecimento de Aaron, veio antes? Talvez Dilma Maaseh de Shvat Kadem. Talvez realmente o Shvat veio antes, foi a advertência de Moshe. Depois chegou o mês de Av, ainda no ano 40, que faleceu Aaron, e aí Tishrei passa para 41, porque o que a gente está querendo discutir é qual é o dia que marca a contagem dos anos que saiu do Egito, se é Tishrei ou se é Nissan. Então, se eu falar desse jeito, fica perfeito, que esse Shvat aqui aconteceu antes. Então, não vem me provar que é Nissan o marco. Diz a Gemara, lo sakadata, você não pode pensar assim, de achar que a advertência de Moshe foi antes do falecimento de Aaron. Por quê? Que quando Moshe Rabbeinu adverte o povo, está escrito Acharei akoto et Sichon, depois que ele bateu no Sichon, no rei Sichon. Vichinach nafshi de Aaron, akateava Sichon kayam. Quando Aaron faleceu, o Sichon ainda estava vivo. Então a história que Moshe Rabbeinu está contando que ele atacou Aaron, atacou o Sichon, é depois do falecimento de Aaron. E não primeiro ele atacou o Sichon e depois de Aaron faleceu. Por isso que, obrigatoriamente, primeiro aconteceu o mês de Shvat, o mês de Av, o falecimento de Aaron, passou por Tishrei, e mesmo assim eu chamo de ano 40 em Shvat. Quem falou que Aaron faleceu, Sihon estava vivo ainda, Dirtiv, Vaishma, Knani Melech Arad, que o rei escutou o Knani, rei de Arad, Mashmoa Shama, o que ele escutou? Shama Shemet Aaron. Ele escutou que Aaron faleceu. Nistal Koran e Akavod, e as nuvens que vieram para o método de Aaron saíram. Vekassavur, Mitraneshut Lelachem Israel. E ele achou que, tá vendo? Já pode atacar o povo de Israel. Então, já que ele quis atacar, e esse rei Canani, que agora vai analisar na frente, que é o rei de Sihon, então ele justamente atacou o povo porque Aaron faleceu. Então, quando Moshe Rabbeinu adverte o povo, que ele fala, depois que ele bateu no Sihon, isso já é depois, que Sihon atacou o povo após que Aaron faleceu. Então, primeiro Aaron faleceu, foi no Av, passou pelo Tishrei, e em Shvat, Moshe Rabbeinu está falando que ele bateu no Sihon. Então, agora vai continuar analisando isso,
Hashem, na próxima aula, na terça-feira, vamos continuar